Nos primeiros 90 dias do ano, a gente vendeu exatamente 387.863,15 centavos de negócios de aceleração e a gente vendeu mais 427.312,90 centavos de valor de implantação. Isso significa que, somado, nós ultrapassamos a barreira de 700 mil reais vendidos em 90 dias. E hoje eu quero compartilhar com você o meu exato script que eu utilizei para fazer as reuniões, para poder entender as dores e necessidades desses clientes e, posteriormente a isso, aplicar de fato uma estratégia para poder converter esses negócios em oportunidades ganhas para dentro da turma. Então, eu vou compartilhar a minha tela e a gente já vai direto para dentro desse conteúdo. Primeira coisa, eu separei esse conteúdo em 10 passos simples que você pode copiar e colar dentro da sua operação. Passos esses que eu utilizo aqui dentro da Turbo, passos esses que o meu time de vendas utiliza aqui dentro da empresa e que a partir de agora você vai ter acesso dentro do seu negócio. Então vamos lá, cara. O primeiro passo que eu gosto de lembrar é a parte da preparação. Então toda vez que eu tenho uma reunião agendada, toda vez que eu tenho uma reunião qualificada para o meu time de vendas, eu me preocupo em, primeiro, gravar a reunião e, segundo, fazer uma pesquisa. Quando eu falo de gravar a reunião, você pode utilizar o TLDV, a gravação do Google ou qualquer IA para você fazer um resumo posteriormente. Então aqui dentro da Turbo a gente utiliza o TLDV principalmente e a gente, em algumas reuniões específicas, a gente também tem utilizado a própria IA do Google, né? Como a gente paga o Google Workspace, a gente tem acesso a essa ferramenta. Mas, cara, qualquer ferramenta que fizer sentido aí para você, você vai aplicar dentro da sua empresa. Indo pro outro lado, cara, a parte da pesquisa é algo muito interessante porque ela vai ajudar no passo 2. Então, cara, quando eu falo de pesquisa, é muito interessante que você, ao receber essa oportunidade ou você qualificar essa oportunidade através de uma prospecção, por exemplo, é muito importante que você faça um diagnóstico antes de entrar na reunião. Por que eu falo isso? Porque a partir do LinkedIn, do site, das redes sociais, da pesquisa de sócio, do tamanho da empresa, você vai estar muito mais preparado para fazer essa pesquisa, você vai estar muito mais preparado para poder fazer uma reunião com esse cliente. Então, fazendo essa reunião com esse cliente através dessa pesquisa, você certamente vai ter uma chance maior de fechar esses contratos. E mais uma vez, essa é a etapa inicial, é tão simples quanto isso. Então, dentro da preparação, é muito importante que você se prepare para gravar essa reunião, para você tirar insights daquilo e, por outro lado, que você faça uma pesquisa prévia antes de entrar nessa reunião, porque a partir disso você vai conectar, você vai gerar mais rapport com esse cliente e, naturalmente, você vai conseguir se aproximar mais desse cliente. E é justamente isso que a gente entra aqui no nosso passo 2, a parte de rapport. Ou seja, é muito importante que você crie uma conexão direta com essa pessoa. Então, imagina que aqui dentro você viu no LinkedIn que essa pessoa já tocou XY empresa, já atuou na área de XPTO e a partir disso, na hora que você entra na reunião, você já faz uma conexão direta, você já você já traz uma abordagem que você se conecta com essa pessoa. Você vê que no site dessa pessoa, tem uma oportunidade de melhoria. Você viu nas redes sociais, tanto da empresa quanto da pessoa física que toca esse negócio, dessa pessoa que você vai fazer essa reunião, que ali, cara, tem algumas coisas que fazem com que você possa citar essas coisas e naturalmente você, opa, essa pessoa me investigou e aí você pode falar. Por que eu falo disso? Porque eu lembro recentemente que eu fiz uma reunião com um cliente que esse cara ele fazia triatlon e, cara, eu já pedalei por muito tempo, entendo um pouco de bike e na hora que eu falei disso, falei de bike, a gente ficou mais de 10 minutos conversando ali sobre prova, bicicleta, preço das coisas e naturalmente esse cara se aproximou muito mais de mim. Então, ao fazer essa pesquisa, olhe para esses pontos porque eles são pontos muito importantes dentro da sua negociação. Por outro lado, a abordagem inicial. Então, aqui eu trouxe uma sugestão, tudo que eu trouxe aqui são sugestões que você pode pegar e utilizar. Claro, você pode utilizar a mesma coisa, sem dúvida nenhuma, mas tente utilizar disso daqui como um modelo para você aplicar dentro da sua empresa. Então, aqui você pode utilizar: oi fulano, como combinamos? Hoje vamos falar um pouco mais sobre a implementação de IA/performance para a sua empresa. Como você está? Tá tudo certo? Cara, antes de começar, quero que fique bastante tranquila que a gente vai dividir a nossa reunião em duas etapas. Primeiro, para entendimento e diagnóstico e depois a apresentação da solução, combinado? Cara, toda reunião eu gosto de citar isso para que o cliente entenda que eu tenho um momento onde eu faço um diagnóstico e eu tenho um momento onde eu apresento a solução. E a primeira reunião é justamente para isso,
para que a gente tenha mais engajamento do cliente em relação a ele levantar as dores, a ele trazer as dores ali para o dia a dia. E com isso, a gente vai para uma reunião de apresentação de solução com muito mais clareza e diagnóstico. E aí, né, se a gente lembrar historicamente, quando a gente vai no médico, a primeira etapa da consulta é justamente ele perguntando, fazendo uma pergunta para ele preencher aquela anamnese natural que ele trabalha. Então aqui dentro a gente vai fazer a mesma coisa. E aí, naturalmente, você já fez esse trabalho de pesquisa, né, das redes sociais, do site. E aí é importante que você traga algumas dores, algumas percepções que você tem sobre as redes sociais, sobre o que você está propondo de solução para aquele cliente. Então, por exemplo, aqui dentro da empresa é natural que cheguem muitos e-commerces para a gente, porque além de acelerar e-commerce, nós também temos e nós viramos um case, né? A Brady hoje é o nosso e-commerce que fatura mais de 400 mil aqui dentro da nossa agência. A gente fez isso como um modelo de validar todas as premissas que a gente tem e por isso chegam muitas pessoas interessadas pra gente. E quando eu vou para uma reunião, eu faço esse preparo, eu olho as redes sociais, eu olho o site, eu já trago na reunião alguns problemas, algum prévio diagnóstico para citar, e aí eu gero mais engajamento com aquela pessoa. O que a gente está tentando fazer nesse primeiro momento? A gente está justamente tentando gerar mais conexão com essa pessoa. A gente está justamente olhando para essa pessoa e falando assim, cara, eu sou especialista, mas eu também quero ouvir de você aquilo que você enxerga como gargalo. Eu quero entender de você qual que é a dor. Você está precisando de mais suporte em relação a novos anúncios, em relação a performance, em relação a IA, em relação a automatizar toda a comunicação, o que você está precisando? E aí essa pessoa, naturalmente, ela vai levantando essas dores e ao levantar essas dores, você vai ter um diagnóstico mais profundo dessa oportunidade. E aí a gente vai para o passo 3, que é justamente aonde a gente vai determinar as perguntas que elevam a dor do cliente através da resposta dele. Então o que você vai fazer nesse ponto 3? É muito importante que você direcione as suas perguntas de forma intencional. Ou seja, você vai intencionalmente fazer perguntas aonde você vai praticamente colocando o dedo da ferida naquele cliente e você vai fazendo perguntas mais abertas e depois você vai se aprofundando. Se a gente parar para lembrar e se a gente olhar para o método Spin Selling, ele fala exatamente isso. Primeiro, você vai trabalhar com perguntas mais abrangentes, perguntas que o cliente não vai responder sim ou não, e depois você vai caminhando para que esse cliente dê respostas mais completas, né? Inclusive, eu vou deixar um outro vídeo aqui em cima que eu falo sobre o método Spin Selling, mas não vai para esse vídeo por enquanto. Vamos focar aqui nesse método para você fechar mais negócio. E aí, cara, você vai perguntar sobre gargalos, você vai perguntar sobre faturamento, você vai perguntar sobre tamanho da equipe, você vai perguntar sobre ferramentas de CRM, automações, indicadores. Cara, eu aqui dentro da empresa, só para você ter uma ideia, eu gosto de perguntar para essas pessoas, inclusive, quanto custa o produto delas, qual que é a faixa de tributo que eles estão pagando. Por quê? Quanto mais diagnóstico eu faço desse cliente, quanto mais de negócio eu pergunto para esse cliente, melhor e mais profunda é a minha relação em relação a esse negócio. E fazendo esse diagnóstico, o empresário do outro lado está percebendo que eu entendo de negócio, que eu tenho referência para poder falar com ele. E pode ser um negócio de e-commerce, porque a gente tem esse conhecimento de causa através da Brady, ou pode ser através de outros negócios, como por exemplo uma franqueadora, como por exemplo um negócio de prestação de serviço para médico, psicólogo, enfim, não importa o segmento. Hoje, entendendo mais de negócio, é natural que ao fazer essas perguntas, eu estou tentando direcionar esse cliente para entender aonde está a dor. Porque se a gente fizer 5 porquês, né, se a gente fizer várias perguntas para esse cliente e entender profundamente a dor dele, provavelmente vai estar ligado à perda de eficiência ou dinheiro, ou então a querer vender mais. Então, como eu sei que essas são as duas principais premissas de um negócio, eu vou entender em relação a custos ou eu vou entender em relação a vender e faturar mais. Então, as minhas perguntas estão sempre ligadas a isso. Mas é importante, né, que durante esse passo 3, você vá fazendo perguntas a entender toda a jornada de vendas, até que você chegue na operação. Entendendo da operação, você vai entender dos custos. Entendendo dos custos, naturalmente, o que você vai deduzir é basicamente qual que é a margem daquele negócio. Então, você perguntou de faturamento, você perguntou sobre canais de venda, você perguntou sobre os gargalos, você perguntou sobre a operação, quantas pessoas tem, quais são as ferramentas que essa pessoa utiliza, você perguntou eventualmente qual que é a faixa tributária que essa pessoa está trabalhando, qual que é o regime tributário, se é lucro real, presumido. E aí a importância de você ter contexto, entender de negócios, porque com isso
isso, você vai estar tendo um olhar 360, e aí você não vai ser só mais um vendedor de tráfego, performance, IA, UGC. Você vai sim ser uma aceleradora de negócios que tem uma solução que você vai plugar na empresa dessa pessoa. Então, é muito importante que, depois da sua abordagem inicial, você vai trabalhar com esse ponto de você determinar as perguntas de forma correta. E lembre-se, tente fazer perguntas mais abertas, porque fazendo perguntas mais abertas é natural que a pessoa ela tende a te dar mais contexto para essas perguntas. E aí no passo 4, você vai dar mais profundidade às perguntas que você fez aqui acima, fazendo o seguinte: você vai perguntar por quê. Cara, imagina o seguinte, o cliente te perguntou: cara, eu quero melhorar meus criativos. Você vai perguntar por quê? Aí ele vai falar assim: cara, porque eu acho que não está dando retorno. Por quê? Porque eu não estou conseguindo comunicar com o meu público-alvo. Por quê? E aí toda vez que você vai fazendo um porquê, vez por vez, você naturalmente você está se aprofundando no principal problema citado pelo seu cliente. Eu faço isso de forma recorrente aqui dentro da empresa. Algumas pessoas até perguntam, falam: Vitor, por que você está perguntando tantos porquês? Quando eu faço isso de forma aprofundada, eu tenho mais contexto da empresa. Tudo que eu estou fazendo nessa primeira reunião é tendo mais contexto do negócio e aprofundando nas dores. E por outro lado, né, daqui nós vamos entender mais sobre dores, desejos, ineficiências e custos e visibilidade pessoal. Cara, isso daqui é praticamente o ouro que a gente precisa para a gente montar uma proposta que não se conecta só racionalmente com o cliente. Até então, eu fiz perguntas que eu estou de forma direta entendendo custo, racionalidade, eu consigo olhar e montar uma proposta com base em retorno financeiro, com base em payback, com base em vários indicadores que racionalmente eu posso mostrar para o meu cliente que ele deve comprar o meu serviço. Agora, quando eu faço essas perguntas, eu estou entendendo o lado emocional dessa pessoa. E quando essa pessoa me traz essas dores, quando essa pessoa me traz esses desejos, quando essa pessoa me traz essa necessidade de ter talvez uma visibilidade maior na marca dela, eu consigo conectar a minha proposta, que eu tenho de um lado racional, a um lado mais emocional. E lembre-se, as pessoas tomam a decisão de comprar, na maioria das vezes, pela parte emocional e tentam se justificar com a parte racional. Então, esse diagnóstico vai me ajudar a trabalhar desses dois lados. Então, esse passo 4, você vai se aprofundar para você entender o porquê dessa pessoa está indo em direção a essa solução e desse diagnóstico mais profundo sobre as dores. No passo 5, tem uma pergunta que ela é muito clássica e talvez você já tenha ouvido, né, falar sobre ela, mas ela é muito importante, que é basicamente o seguinte: cara, qual resultado você gostaria de atingir em 6 meses para falar que o nosso projeto foi um sucesso e você me indicar para mais pessoas? Todas as vezes que eu faço essa pergunta, eu não falo absolutamente mais nada e eu espero o cliente me responder. Por que eu não falo mais nada? E por que geralmente eu espero até o último momento para poder falar alguma coisa? Porque aqui o cliente ele está realmente pensando sobre qual solução ele gostaria de comprar comigo. Então a solução é o veículo, é o que eu vou utilizar para chegar lá. E aí a gente, como, né, empresa, a gente vai também pensar nesse como para chegar nesse resultado. Agora, é importante que esse cliente ele traga essa informação, que ele fale isso pra gente, porque abertamente ele vai trazer o insumo principal para a gente trabalhar na nossa apresentação de proposta depois. E por isso da importância da gente trabalhar com R1 e R2, onde a gente faz uma reunião de diagnóstico mais profunda e a gente vai para uma R2 com toda essa sabedoria de fazer as perguntas certas. E aí, né, através dessa resposta, pergunte a ele o porquê ele não deu esse passo até agora e quanto ele acha que ele desperdiçou de oportunidade, né, por não ter dado esse passo, por não ter comprado essa solução com outra empresa. É muito importante você provocar o cliente no bom sentido, porque isso vai remeter à urgência, à necessidade desse cliente em adquirir a sua solução de forma mais rápida. E por outro lado, perguntar se ele já tentou implantar a mesma solução e quais foram as experiências negativas, porque eventualmente esse cliente, se for principalmente um cliente que já fatura mais, que já tem um grau de maturidade mais alta, esse cliente já tentou implementar sua solução. Esse cliente já tentou trazer o GC, já tentou ele mesmo colocar uma solução de IA. Esse cliente mesmo ele já tentou
fazer performance sozinho. Esse cliente mesmo já tentou colocar a solução de CX/CS dentro da empresa dele, já tentou trazer um gerente de projeto, eu não sei o que você vende, pode ser uma consultoria. Então, eventualmente, esse cliente já tentou essas soluções, entretanto, ele ainda não conseguiu resolver esse problema. E aqui você está perguntando, qual que é a métrica de sucesso, o que você deve atingir para que ele te indique para outras pessoas, porque esse é o canal de aquisição mais barato que você pode ter dentro do seu negócio. Muitas das vendas que eu faço aqui dentro da Turbo hoje, e muitas dessas vendas que você viu aqui no início do vídeo, foram vendas que vieram de indicação de clientes satisfeitos. Então, é muito importante que esses negócios, que esse cliente esteja satisfeito e ele te traga essas outras oportunidades. E aí a gente vai aqui para o nosso sexto passo. O nosso sexto passo, eu gosto de dizer que é onde a gente separa os homens dos meninos. Por que eu gosto de dizer isso? Porque, cara, aqui você tem o que o cliente já tentou, o que o cliente quer e o que o cliente tem medo e preocupação. Aqui a gente, de fato, já tem insumo suficiente, né? Se a gente trabalhar, geralmente essa é uma reunião de diagnóstico que a gente trabalha entre 20 a 40 minutos, a depender do tamanho do negócio, a depender das soluções, a depender do engajamento, né? Porque você vai gastar ali 5 a 10 minutos de rapport, depois você vai fazer esse diagnóstico baseado nesse modelo que eu trouxe aqui, e aí você vai, né, trabalhar nesse script aqui. Certo, fulano? Baseado em tudo que conversamos, percebi que realmente podemos te ajudar a implementar a nossa IA, performance, e aí você vai colocar a sua solução aqui, que vai, né, e você vai trazer os benefícios, né, que você vai mencionar, sem que, né, os problemas que ele disse aconteçam. Então, é muito importante que você tenha esse script aqui dentro para você falar, cara, eu consigo te ajudar sim, sem que você volte nessas dores, sem que você tenha esse problema que você teve lá com a outra agência, sem que você gaste horas e horas de sono com isso. E aí você vai reforçar os sonhos, né? Então imagina o seguinte, você disse que precisa de XYZ, de IA, de performance, né? De garantir mais resultado, de vender mais. Você já imaginou o impacto nos resultados quando tiver um agente de IA, né? Uma performance, um GC perfeitamente implantado para suas necessidades, feito para você? Show! Então vou fazer o seguinte, já sei bem o que você precisa e quais são as condições. Eu vou dar uma estudada no seu caso e vou montar o seu orçamento, combinado? Para pensar. Esse é o script que a gente vai utilizando e, mais uma vez, você não precisa seguir à risca as vírgulas, os pontos que estão aqui. O grande ponto é você entender que, cara, primeiro você consegue reforçar o benefício, depois você vai trabalhar de forma direta com o engajamento de dores e problemas, depois você vai reforçar o sonho dessa pessoa, que é o objetivo final que ela quer, e depois você vai reforçar que você vai fazer um estudo mais profundo para trazer um orçamento, uma proposta para essa pessoa. E aí é muito importante, né? E esse ponto aqui, é por isso que eu falei que esse ponto aqui é o ponto que a gente separa os homens dos meninos, porque aqui você nunca vai finalizar essa reunião sem antes marcar uma reunião para fechamento. Algo que eu vejo de forma muito frequente aqui dentro é que as pessoas, elas geralmente vão tão empolgadas para essa reunião e de vez em quando eu faço isso, eu vejo as pessoas aqui dentro da Turbo cometendo esse erro, que é um erro simples, mas que ele impacta muito, porque você fez um grande diagnóstico do seu cliente, você fez uma grande descoberta dessa oportunidade, você se aprofundou nas dores, nos desejos, você viu que o seu cliente de fato está engajado com você, e aí, ao invés de você marcar um próximo passo, você simplesmente esquece. E aí, essa prioridade, esse negócio não vira uma prioridade para o seu cliente. Então, cara, sempre saia da reunião, sempre saia dessa reunião inicial com essa próxima reunião agendada. É muito importante que você depois reforce, vindo aqui em cima e olhando para todos esses pontos, primeiro, de pesquisa e preparação, depois você vai para a sua abordagem inicial, depois você vai fazendo perguntas de diagnóstico, você vai dando profundidade para esse cliente, você pergunta quais são, de fato,
objetivos, quais são os resultados que esse cliente gostaria de atingir em 6 meses e por que que ele não conseguiu implantar isso, o que que aconteceu de errado, e depois você termina com esse próximo passo muito simples. E cara, se você está gostando desse conteúdo de fato, faz o seguinte, clica aqui no botão abaixo, se inscreve no canal, curte esse vídeo, deixa nos comentários aqui que se você de fato está gostando desse conteúdo, porque meu intuito é trazer bastante valor e que você aplique esse conteúdo aqui dentro da sua empresa, dentro do seu negócio, para que você feche mais vendas e você depois vem aqui e fala assim, Vitão, cara, consegui mais vendas a partir desse modelo que você utiliza aí. Vamos lá que a gente tem aqui mais 4 passos para a gente finalizar e tirar o 10 na prova, né? A gente conseguir de fato trazer mais oportunidades e vender mais para esses clientes. Então, dando sequência aqui, a gente vai para o nosso 7º passo. Agora é o seguinte, a gente vai se preparar para a apresentação. Então, naturalmente, a gente já fez aqui dentro, né, dentro do nosso planejamento, a gente já entendeu do cliente. Agora, o que a gente vai trabalhar nessa apresentação de proposta? Dentro de uma apresentação aqui dentro da Turbo, a gente sempre olha para esses pontos aqui. Primeiro, retorno projetado, qual que é o cronograma de implementação, quais vão ser os serviços que vão ser prestados, quais que vão ser as ferramentas e qual principalmente vai ser o custo dessa ferramenta que você vai implementar, qual que é o custo da API, qual que é o custo do disparo, enfim, é muito importante que você traga essas ferramentas com custo para que depois que você implanta o cliente fale assim, ah, mas eu não sabia, e aí você tem um problema com esse cliente. Qual que é o investimento no seu serviço que ele vai fazer? E eu sempre gosto de colocar a palavra investimento, porque isso traz um retorno, como a gente trouxe aqui em cima. Depois, o valor para ser fechado dentro de uma reunião. Então, eu gosto muito de trabalhar dentro dessa parte de investimento, um valor que eu posso dar de desconto para que o cliente feche dentro da reunião, para que eu encurte o meu lead time de fechamento, trazendo essa estratégia aqui para essa etapa de negociação. E por outro lado, né, você ter a capacidade de fazer o contrato dentro de uma reunião. Cara, esses são pontos fundamentais, são pontos essenciais que todo o meu time de vendas, toda reunião de vendas que eu participo, eu olho. Então eu nunca começo, né, uma reunião sem falar sobre o retorno, seja ele de tempo ou então sobre dinheiro, ou seja, quanto que eu vou economizar de tempo dos seus funcionários, da sua empresa, do seu processo produtivo, que está diretamente ligado a dinheiro, ou então, cara, como que de forma objetiva eu vou economizar dinheiro, qual que é o retorno projetado disso. Então, imagina, cara, aqui dentro da Turbo a gente tem a área de UGC, onde eu faço anúncios sem cara de anúncio. Esses anúncios, eu, pelo meu histórico, pelo tanto de cliente que eu tenho aqui dentro da Turbo, eu já tenho um retorno projetado. Não que eu garanta resultado, mas que eu tenho um retorno aqui que eu projeto para esse cliente baseado no que ele me deu de informações e baseado no que eu tenho aqui dentro. E eu posso trabalhar também, né, com automação de WhatsApp, com IA, que eu sei que é algo que vai diretamente estar ligado a ter mais produtividade, o que vai reduzir o número de tempo de um atendente, por exemplo. Esse ponto do cronograma de implantação é algo que seta muito sobre a expectativa do cliente em relação a quando vai ficar pronto. Então imagina o seguinte, a pessoa contratou um pedreiro, um funcionário, um mestre de obras para fazer a casa onde ele vai morar. Ele tem que ter minimamente um cronograma para quando vai ficar pronta aquela obra, para quando aquele investimento que ele está fazendo ele vai conseguir usufruir. É natural que dentro do nosso projeto, é natural que dentro da nossa prestação de serviço, é natural que dentro da nossa implementação de SaaS, de IA, seja lá o que for que você vende, esse cliente ele precisa ter palpável, tangível essa parte de implementação. Por outro lado, o cliente ele vai querer entender, cara, quais vão ser os serviços, ou seja, aqui dentro da Turbo, como a gente tem um leque de serviços diferente, eu cito cada um deles, eu falo sobre o escopo de cada um deles, eu falo sobre quem são os profissionais que estão envolvidos, eu falo quais são as ferramentas que eu vou utilizar, qual que é o investimento que ele vai ter que fazer, por exemplo, numa API oficial que ele vai utilizar do WhatsApp. Então, esses são pontos fundamentais para a gente dar profundidade e não fazer uma proposta extremamente bonita, linda, maravilhosa, mas que não tenha tanto conteúdo e robustez como esses pontos que eu estou trazendo e que a gente está discutindo aqui. E aí é muito importante eu citar que esse ponto de ancoragem, né? Então imagina, o meu e-commerce hoje custa 20 mil reais.
mas dentro de uma reunião eu posso fazer um desconto e fechar essa oportunidade por 17.500, porque é o desconto aplicado dentro de uma reunião especificamente. Saiu da reunião, eu não dou esse desconto mais para esse cliente. Então, é uma condição para que ele feche ali e faz parte do meu modelo de trabalho e é algo que dá certo para mim. Se você não gosta e não tem interesse de trabalhar assim, tá tudo certo. O grande ponto desse conteúdo aqui é você entender as premissas que me fizeram ter esse resultado que eu mostrei para você aqui anteriormente. Indo adiante aqui, a gente vem para o nosso 8º passo. Aqui é o momento onde, de fato, a gente tem uma separação em quem está preparado, está alinhado, estudou o cliente e vai apresentar uma proposta que vai ter um fim, um desdobramento, que é o fechamento, e outras pessoas que pouco se importam, que pouco se conectam com os clientes e que naturalmente não conseguem fechar negócio. E o primeiro ponto está justamente ligado a isso, que, cara, é necessário que a gente faça uma reconexão com esse cliente utilizando a técnica de rapport. Então, o que a gente faz aqui dentro? Cara, a gente lembra de algum ponto específico da reunião e eu trouxe um exemplo aqui, que foi um dia que o cliente falou para mim que ele ia operar. Então ele falou para mim que ia fazer uma cirurgia no joelho. E eu, há muito tempo atrás, já fiz uma cirurgia de joelho, já fiz uma cirurgia de menisco e precisei operar. Quando esse cliente me citou isso, na hora que ele fez isso, eu anotei, não falei nada daquela cirurgia. E no momento que a gente foi fazer a reunião, eu citei para ele, falei, cara, como é que foi a cirurgia? Você conseguiu se recuperar bem? Como é que tá a sua etapa de recuperação? E eu falei com ele que eu tinha operado e aquilo ali gerou um rapport. Então, aquilo gera uma conexão direta. Isso é cientificamente comprovado que quando você faz isso, você tem maior chance de fechar os negócios, porque essa pessoa agora tem mais familiaridade, similaridade com você. Então, cara, qualquer coisa que essa pessoa citou na reunião de diagnóstico, anota, coloca no seu CRM, coloca no seu TLDV, reveja a apresentação, e por isso da importância de você gravar essa reunião, porque fazendo isso, você vai ter muito mais profundidade ao se reconectar com essa pessoa. Você também pode perguntar para essa pessoa como é que foi o mês anterior dela, e você vai falar algo que conecte com a empresa dele. Então, imagina que essa pessoa trabalha com energia solar, imagina que essa pessoa trabalha no meio médico, nutricionista. Você vai pesquisar, você vai ver se teve alguma notícia que você leu, entendeu, você pode trazer isso para a reunião e você vai se conectar. Entende que isso é objetivamente uma técnica que a gente utiliza para vender mais. Então, quem fala que vendas não é técnica, não é processo, está completamente errado, porque intencionalmente a gente faz isso aqui dentro da empresa. E aí você vai trazer uma introdução bastante alinhada sobre aquilo que você falou anteriormente, né? Então, você vai trabalhar basicamente no seguinte script. Certo, fulano? Baseado em tudo que conversamos, percebi que realmente podemos te ajudar a implementar IA, performance e UGC na sua empresa e vai ajudar nos benefícios, né, que você já sabe que você consegue entregar para ele, as melhorias, e sem a dor especificamente. Como você está de tempo para essa reunião? É muito importante que você, ao fazer essa introdução, entenda quanto tempo esse cliente tem para essa reunião, para que você cumpra todo o objetivo que você tem de forma bem estabelecida, para que você passe, eventualmente, se o cliente estiver muito corrido, ele tiver só 30 minutos, 20 minutos, 15 minutos, você, inclusive, se for muito curto, você vai remanejar essa reunião, você vai colocar para outro dia para que você tenha mais tempo para passar sobre todos os pontos, porque senão você vai perder, ou então, se for um tempo mais delimitado, você vai conseguir correr, mas conseguir passar por todos os pontos específicos. Indo adiante, a gente vai apresentar cases que conectem de fato com o cliente, então é muito importante a gente trazer case aqui, cara, que você vai trazer uma conexão genuína. Então, se você está trabalhando com donos de e-commerce, você vai implementar uma automação, uma IA para recuperar vendas, você vai citar isso, você vai pegar o seu melhor case desse ponto e vai falar, cara, a gente fez isso para esse cliente, por isso que eu acredito que a gente vai ser a melhor empresa para prestar esse serviço, por isso que eu acredito que eu consiga entregar esse resultado. Logo em seguida, você vai vir para a apresentação do escopo. E aí você vai olhar para esse script aqui. Cara, levando em conta a sua preocupação com o problema X, nós criamos essa funcionalidade. Aí você vai falar a funcionalidade. Para atender a sua necessidade, né? E aí você vai falar da dor dele, nós implementamos XYZ. Com foco no seu desejo de... E aí o desejo do cara, né? E ele citou isso para você. Nós incluímos também isso. Então, quando você for apresentar o seu escopo de trabalho,
você tem que lembrar daqueles problemas, daquelas dores, daquele objetivo que o cliente. O tempo inteiro eu estou citando isso dentro da minha apresentação de proposta de forma proposital. Porque foi ele que falou que o joelho dele estava doendo. Porque foi ele que falou que a área de vendas dele não estava no punch que ele gostaria. Porque foi ele que falou que ele está perdendo várias vendas por não ter uma recuperação de carrinho humanizada, um atendimento rápido. Então, por isso que é muito importante que a gente eleve as dores que ele mesmo citou pra gente. E por outro lado, é muito importante a gente perguntar para o cliente o que ele acha desse escopo perante as necessidades dele. Então você vai perguntar, você acha que isso atenderia às suas necessidades? É claro, é muito importante você montar um escopo robusto para apresentar para esse cliente, porque se você fizer uma apresentação, se você fizer um escopo mais ou menos para esse cliente, você provavelmente vai perder venda, porque aqui o cliente pode te bater. Então esse é um ponto de muita atenção para você trazer. E se esse cliente eventualmente citar uma solução que você não acredita, você tem que trazer o porquê que você não acredita. Então, eventualmente, o cliente traz pra gente aqui, cara, mas eu queria fazer XYZ, tal. Cara, pro seu momento, isso não faz sentido. Na hora que você estiver faturando 5 milhões, 6 milhões por ano, aí, cara, faz sentido a gente trabalhar nesse outro escopo e eu trazer essa solução aqui pra mesa. Para o momento, não faz sentido, vamos focar nisso daqui. Eu sou muito transparente em relação aos meus clientes e eu gosto muito de trazer isso. E aí, indo para o nosso 9º passo aqui, a gente, cara, antes de entrar nos detalhes de implementação, quero confirmar. Você consegue visualizar o impacto positivo que esse projeto trará para a sua operação? Então, você naturalmente, ao apresentar o escopo, ao perguntar para ele o que ele acha do escopo, você vai perguntar se ele consegue visualizar o impacto positivo. O que ele está falando para você? Sim, sim, sim. Eu acredito nisso. Sim, eu acho que isso vai me dar resultado. Então, isso é muito importante, o cliente criar várias confirmações com você ao longo da jornada de vendas. Ao longo da sua apresentação, ele tem que confirmar que ele está acreditando naquilo que você está falando, que ele está acreditando que a sua solução é a solução que vai resolver o problema dele. E aí você vai trazer o seguinte, o que eu visualizei de possíveis resultados. Então, aqui é o momento que... Lembra que eu falei anteriormente que é muito importante a gente visualizar ROI, menos X horas de trabalho, automação de WhatsApp com relatórios, automação de IA para ter recuperação de vendas. A gente pretende recuperar X vendas baseado nesse volume. Então, só para tangibilizar um pouco mais o que eu quero dizer com um payback, retorno, e é importante você entender isso para uma operação. Então, imagina o seguinte, o cliente hoje ele tem um e-commerce, que ele tem um faturamento X, que ele tem uma taxa de conversão Y. Imagina que agora eu vou ter uma taxa de conversão de 2Y. Significa que esse cliente ele vai investir mais agora e ao passar do tempo, ele vai recuperando esse investimento com uma melhor performance do e-commerce dele. Então, isso é o tempo de retorno que esse cliente vai ter. E é importante que eu apresente isso para esse cliente. E quando eu faço isso, nessa apresentação, esse cliente consegue tangibilizar e falar assim, opa, isso daqui é algo que está me dando mais retorno financeiro. Isso é algo que faz totalmente sentido para minha empresa. Então, eu gosto muito de trabalhar com esses números que são palpáveis. E aí, cara, se possível, ancore nas perdas e nas ineficiências. Porque é muito importante trabalhar isso com os nossos clientes, é muito importante trazer isso para o cliente, porque ele mesmo, eventualmente, já falou de alguma ineficiência. Ele mesmo já trouxe isso para a gente. Então, por exemplo, com a sua equipe dedicando 5 horas por semana nessas tarefas, ou, por exemplo, avaliando que você já gasta X ou Y, porque o próximo passo, a gente vai falar sobre o investimento que esse cliente vai fazer. Então, se você puder colocar em um slide anterior, na sua apresentação, na etapa anterior ao investimento, uma ancoragem de valores, esse cliente ele vai ancorar esse valor, essas horas, esse tempo que ele gasta a essa premissa. Então, tente pensar em alguma solução. E, cara, indo para o nosso último passo, eu não poderia chegar nesse último passo aqui sem te pedir para curtir esse vídeo, para se inscrever no canal. E se você estiver gostando, se estiver agregando valor, cara, deixa aqui nos comentários que eu quero entender se eu estou conseguindo agregar valor para você
nesse vídeo aqui, se eu tô conseguindo de fato te ajudar a fechar mais negócio. Então vamos lá, cara. O quinto passo é o seguinte: a primeira coisa que eu gosto de fazer é fazer uma apresentação de cronograma. Ou seja, eu preparei um cronograma para o cliente, eu agora quero apresentar e perguntar para o cliente: cara, faz sentido para você eu implementar o projeto nesse tempo? Então, eu gosto de trabalhar isso para o cliente tangibilizar. Lembra que eu falei da obra? Fiz a analogia com a obra? Cara, primeiro a gente vai bater a laje, segundo a gente vai subir os pilares, terceiro a gente vai bater a laje superior e a gente vai fazer o segundo andar dessa forma, e isso. É muito importante que o cliente ele entenda numa timeline quais vão ser os passos dados em relação a isso, porque provavelmente esse cliente ele já vai entrar pagando alguma coisa para você. E ao pagar alguma coisa para você, ele naturalmente vai te pressionar. Mas se você já alinhar esse prazo desde agora, fica muito mais tangível para o cliente e depois você pode segurar mais ele dessa cobrança que naturalmente ele vai fazer. Então, eu apresento, né, isso para o cliente, eu pergunto se faz sentido para ele, e se sim, eu apresento o preço correlacionado às soluções apresentadas. Então, eu apresentei que eu vou fazer uma landing page, uma automação de WhatsApp, uma conexão com o calendário, e eu falei sobre cada um dos escopos. Agora eu vou falar sobre a apresentação de preço correlacionado às soluções que eu apresentei. E aí, depois disso, eu pergunto: baseado em tudo que eu apresentei, você acredita que é melhor iniciarmos o projeto ainda essa semana? Estou com um dos responsáveis pela implementação com disponibilidade para fazer uma call de alinhamento amanhã. Cara, quando eu termino perguntando isso, basicamente eu estou pedindo sim para o cliente. Então, eu não pergunto para o cliente: quer fechar comigo? Eu pergunto para ele: cara, a gente pode iniciar o projeto amanhã? Eu só preciso do seu aceite aqui. E quando eu falo para o meu cliente que eu tenho a disponibilidade de alguém amanhã para iniciar o projeto, eu estou falando com ele que eu quero dar celeridade na implantação desse projeto. Então, isso daqui é algo que faz muito sentido para a gente. E você precisa utilizar essa pergunta aqui especificamente, que você tá só falando: cara, só dá o aceite aqui. E não assina o contrato. Não, cara, só dá o aceite que eu começo esse projeto aqui. E logo em seguida, cara, é muito importante que você mapeie as objeções que naturalmente podem surgir. Cara, primeiro, preço, prazo, sócios para tomada de decisão e a desconfiança em relação à sua implementação, à sua empresa, ao seu projeto. Quando a gente fala de desconfiança, esse ponto aqui especificamente, é muito importante que você faça esse mapeamento lá em cima. Ou seja, na hora que você está apresentando as pessoas que você já prestou serviço, você está tentando eliminar essa objeção. Quando eu falo de sócios, é muito importante que para essa reunião você tente entender anteriormente, lá na sua fase de pesquisa, se essa pessoa tem outro sócio, para você convidar essa pessoa para essa reunião. Quando a gente fala de prazo, talvez você consiga flexibilizar. E quando a gente fala de preço, por isso que eu falei que é importante talvez a gente ancorar um preço para cima para poder dar um desconto dentro de uma reunião, para eu ter essa possibilidade de fechamento dentro de uma call, né? Que é o nosso último ponto aqui. Mas é importante, cara, que dentro do seu negócio, dentro da sua solução, você entenda quais são as possíveis objeções que podem surgir. Que, por exemplo, dentro do escopo de UGC que a gente tem aqui, essas pessoas elas ficam receosas em relação a quem vão ser as pessoas que vão aparecer na minha marca. E é natural que isso aconteça. Eu mostro algumas pessoas e essas pessoas gostam, e a partir dali eu já tenho, inclusive, um rapport quando eu faço isso, para as pessoas falarem assim: cara, você gostou dessa? Eu posso fechar com essa então para a gente começar o trabalho? Eu já fiz isso várias reuniões e eu consegui fechar os clientes. Então, pensem em coisas que façam sentido. E por outro lado, o fechamento na call, cara. Você tem que estar preparado com contrato, dados, você tem que entender o que você precisa para falar assim: cara, podemos iniciar? Sim. Então tá, me passa os seus dados, vamos fazer isso aqui agora junto? Eu vou fazer, a gente vai ler o contrato junto. Se tiver alguma necessidade de alteração e tudo mais, a gente já faz aqui, eu já te falo o porquê, o que eu posso alterar. E lembre-se da condição diferenciada para aquele cliente que pode fechar naquele momento. Então, cara, esses são os 10 passos que eu utilizo aqui dentro da Turbo para poder fazer esse faturamento, né? Que a gente viu aqui anteriormente, a gente viu lá no início do vídeo que, cara, nesse primeiro trimestre a gente já fechou 387 mil e mais 427 de implantação, então são uma é receita recorrente, uma é receita pontual, então um negócio super lucrativo, né? Porque a gente consegue fazer vendas de forma recorrente utilizando esse passo a passo. Então, se você gostou, cara, desse vídeo, eu vou te convidar a se inscrever no canal, a curtir esse conteúdo, deixar nos comentários o que você gostaria
gostaria de entender qual é o valor que eu gerei para você. E por último, eu quero deixar aqui um outro vídeo sobre planejamento da área de vendas para você se aprofundar ainda mais nesse conteúdo. Então é isso, um forte abraço e tchau!